eu fugi pelo vale da sombra da morte, nada ainda. Eu fugi pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Iniciamos este devocional com esta canção que nos lembra o Salmo 23, nos lembra que nós somos ovelhas, que nós temos um bom pastor por nós, que nos concede vida, e não qualquer vida, vida em abundância. É este o nosso tema de hoje, deste nosso devocional. Que todos sejam muito bem-vindos. E nós damos início invocando o nome do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto proposto para hoje não é do Salmo 23, mas é um texto que nos lembra ele, nos remete ao Salmo 23, assim como a canção que nós iniciamos. João 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. Quando nós observamos o Evangelho de João, onde essas palavras estão escritas, precisamos lembrar que o Evangelho de João é um evangelho diferenciado dos outros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Mateus, Marcos e Lucas, apesar de terem muitas variações entre eles, eles possuem de certa forma uma mesma sequência de locais em que Jesus esteve, de narrativas. Há uma ênfase também em grandes discursos que Jesus proferiu, nas parábolas que Jesus contou. E em João? João é diferenciado. João não segue a mesma sequência. João não dá ênfase a parábolas ou a grandes discursos. Parece que a ênfase que o evangelista João dá é aos diálogos que Jesus tem com as pessoas. E em muitos desses diálogos temos afirmações célebres de Jesus a respeito não apenas do mundo, não apenas das pessoas ao seu redor, mas a respeito de si mesmo. Por isso, o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho em que Jesus diz: eu sou. Eu sou. E só Deus pode fazer essa afirmação. E ele não apenas diz eu sou, mas ele diz eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a verdade e a vida. E aqui em João 10, percebemos que Jesus vai fazer mais duas afirmações acerca de si mesmo. Ele vai falar que é o bom pastor. Isso nos remete ao Salmo 23. E isso seguramente fez com que as pessoas que ouviram isso, não apenas os discípulos, mas todas as pessoas lá da Palestina,
se indagassem, mas olhem só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é o bom pastor, que nós esperávamos, que nós conhecemos lá do Salmo 23. E vejam só, esse texto, João 10:10, está presente uma vez a cada 3 anos em nossos cultos. No 4º domingo de Páscoa, na Trienal A, que é a Trienal que nós estamos seguindo neste ano. Portanto, já tivemos este texto em um dos nossos cultos de Páscoa, 4º domingo de Páscoa, e Páscoa, se nós olharmos bem, tem tudo a ver com esse texto. Porque Páscoa é uma celebração da ressurreição de Jesus, uma celebração da vida, e não qualquer vida, vida em abundância. Mas o que este versículo nos ensina, pastor? Percebemos neste versículo, João 10:10, uma comparação, um contraste entre duas figuras antagônicas, completamente diferentes umas das outras, uma da outra. A figura do ladrão e a figura do pastor. Porque Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus se coloca como o bom pastor, e ele se coloca antes também, ali no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas quem é o ladrão? E o que o ladrão faz? É claro que esta linguagem é uma linguagem pastoril, uma linguagem própria e bem comum das pessoas que estavam ouvindo Jesus falar. Porque Jesus era contextual. Ele falava para o contexto das pessoas. As pessoas estavam habituadas à vida do campo, à agricultura, à pecuária, especialmente a pecuária aqui, já que muitos eram pastores de ovelhas. A ovelha era um animal essencial para a cultura, para a dieta, para as roupas, né? Era um animal essencial. E aí ele coloca, então Jesus coloca a figura do ladrão. Quem é um ladrão? Primeiro pensando nesse contexto, as ovelhas eram animais frágeis, animais dependentes, animais que precisavam da figura do pastor e que poderiam ser roubadas, poderiam ser desgarradas, desencaminhadas, desviadas do rebanho. E aí Jesus faz duas afirmações interessantes antes deste nosso texto. Lá no versículo 1 ele diz assim: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Ou seja, o ladrão é uma figura que não segue regras. O ladrão é uma figura que ultrapassa barreiras de uma maneira ilegal, ilícita. E lá no versículo 8 ele diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O ladrão, então, é essa figura ilícita, é uma figura que quer desviar as ovelhas, roubar as ovelhas. E qual é o intuito do ladrão? É só lembrarmos do versículo 10 do nosso texto: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o bom pastor e o que ele faz? Vamos pensar primeiramente no contexto. O bom pastor é aquele que conduz bem as suas ovelhas ao aprisco,
ao abrigo, à segurança de inimigos e que conduz elas a um pasto verdejante, a um local em que elas possam obter água e assim possam viver bem. Vejam o que Jesus diz lá nos versículos 3 e 4. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor e o seguem. Ele vai à frente. Caso tenha algum perigo para elas, ele lida com o perigo. E ele não deixa com que elas se percam. E o versículo 9 ainda vai dizer assim, do capítulo 10, em que Jesus diz não apenas que é o bom pastor, mas que é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Muito bem, se a figura do bom pastor claramente é Jesus, se a figura da porta claramente é Jesus, a figura do ladrão claramente é o inimigo. É Satanás, é o diabo. Mas eu vos pergunto, amados irmãos e irmãs, se o bom pastor vem para proteger as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Se o ladrão é mau, quer roubar, matar e destruir, e as ovelhas não reconhecem a sua voz, como que as ovelhas ainda podem ter alguma espécie de equívoco ou engano? Aliás, quem são as ovelhas? As ovelhas somos nós, todas as pessoas. E a verdade é que sim, as ovelhas podem ser desviadas. Por quê? Muitas vezes o ladrão vem de uma maneira disfarçada. Ele vem para roubar, e quem vem para roubar muitas vezes vem de uma forma furtiva. Muitas vezes vem de uma forma em que nós não conseguimos reconhecê-lo. Muitas vezes vem de uma forma que seduz. E percebam, Jesus diz que ele é a porta, que ele é o bom pastor e que ele dá vida e dá vida em abundância. E quem não quer ter vida em abundância nesse mundo? Mas aí é que está a questão. O que é ter vida em abundância? E muitas vezes as pessoas se perdem porque elas acham que vida em abundância são bens, poder, prestígio, fama, status. Será que é isso que Jesus veio trazer para nós nesse mundo? Nós sabemos que não. Jesus veio trazer vida, mas não isso que nós achamos ser vida. E que são coisas fugazes, passageiras, humanas, e que muitas vezes fazem as pessoas matarem, roubarem e destruírem. Por isso as pessoas muitas vezes são enganadas, não apenas pelo ladrão, mas pelos seus próprios desejos que são oferecidos no mundo. Nós precisamos saber o que Jesus quer dizer com vida e vida em abundância. Vida em abundância vem de um termo em grego, perisson, ou perissós, e que é o que caracteriza este abundância. E é um termo que diz mais ou menos assim no dicionário de grego. É relativo a uma quantidade tão grande que é consideravelmente mais do que poderia esperar ou prever.
é muito mais do que se poderia esperar ou prever. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, achar que a maior felicidade deste mundo está em riquezas, em poder, em fama, em status e prestígio, não é ter vida abundante. Porque o significado de ter vida em abundante é ter muito mais do que nós esperamos, do que nós imaginamos. E só Jesus pode trazer isso para nós. Só Ele tem vida, e não qualquer vida, vida em abundância. Siga a Jesus, seja seu seguidor. E não se engane, neste mundo passaremos por aflições, dificuldades, carregaremos nossa cruz para seguir Jesus. Mas ao lado dele, nós estamos bem, nós temos vida, e não qualquer vida, vida em abundância. E só podemos ter essa vida se estivermos seguindo Jesus. O versículo bíblico só que não de hoje, meus amados irmãos e irmãs, é a seguinte frase: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não, esta frase definitivamente não é um versículo bíblico. E não, muitas vezes ela não ocorre. Se nós pararmos para pensar quantas injustiças ocorrem em nosso mundo, quantas impunidades existem diante de criminosos, diante de políticos corruptos, claramente nós temos políticos que já foram condenados e que continuam soltos. Há políticos em que tem toda espécie de prova contra eles, mas que estão soltos e não apenas soltos, estão atuando, sendo congressistas, estando no poder executivo, legislativo. Juízes corruptos que têm como maior punição uma aposentadoria compulsória e continuam recebendo o seu gordo salário. Vejam só o que aconteceu com o goleiro Bruno, criminoso, matou Elisa Samúdio. Onde está Bruno agora neste momento? Está solto. E é jogador de futebol novamente, está certo? Está lá na Série D, lá do Acre. Mas está solto. Então, essa frase, muitas vezes, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é muito mais um desejo do nosso coração do que algo factível em nosso mundo. Mas aí é que vem a questão. Este desejo, nós podemos ter ele sem ter nenhum problema de consciência? Se alguém cometeu um grave pecado, nós temos que torcer para essa pessoa se dar mal? Nós podemos torcer por justiça. Nós podemos nos indignar com as injustiças que ocorrem, como nós nos indignamos com todos esses fatos que eu relatei há pouco. Mas o desejo cristão não pode ser da vingança, e sim que o mal se arrependa, que o pecador se arrependa e que ele não faça mais o que fazia. E percebam como é assim, porque quando Jesus foi preso lá no jardim do Getsemane e ele estava em clara aflição e para piorar a situação foi traído com um beijo de Judas e os guardas vieram com porretes para prender Jesus. O que aconteceu? Um dos discípulos sacou uma espada e cortou uma orelha de um dos guardas. E vejam só o que Jesus disse. Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Não é de bom termo que o cristão deseje esta frase,
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A justiça ocorrerá. Os injustos pagarão. A vingança ocorrerá. Mas a vingança não é nossa. Ela pertence a Deus. E no final das contas, o que nós precisamos desejar é que não apenas nós, mas também os pecadores se arrependam e creiam em Cristo para que eles também tenham vida, e não qualquer vida, vida em abundância. Vamos falar com Deus em oração? Querido Deus, amado Pai, graças te damos por este momento devocional, pela possibilidade de estarmos, ainda que de maneira remota, sendo fortalecidos na fé pela Tua Palavra. Aprendemos que somente se seguirmos Jesus, temos vida e vida em abundância. E que nós possamos sempre ter fome e sede da Tua Palavra e que possamos, alegres, seguir a Jesus na certeza de que Ele é o ser mais valioso, é aquilo que mais nós precisamos em nossa vida. E se estamos com Jesus, nós não temos necessidades de mais nada. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão acompanhando este devocional, que o Senhor conceda a cada um vida em abundância em Cristo Jesus. E que nós possamos, alegres, contagiados pela vida que só Jesus nos dá, testemunharmos este amor no mundo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam curtir, compartilhar e que possam estar conosco no próximo. E que Deus conceda a cada um de vocês vida em abundância com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.